floresça paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. É com muita felicidade e satisfação que nós começamos a nossa live de hoje. E como sempre, vamos pedir a espiritualidade aos nossos amigos do além, que estejam em nosso auxílio nesse momento, que forneça a todos nós a capacidade de transmitir a mensagem em conformidade com a nossa proposta, e que ela seja em conformidade também com a vontade do Senhor. Que nós possamos, nesse momento, ser instrumentos da sua vontade e fazê-lo da melhor maneira possível. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que nós possamos ter uma noite feliz e abençoada. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, pessoal, começando a nossa live de hoje, nós vamos fazer aqui um comentário sobre a comunicação social espírita. Como todos sabem, a comunicação ela é essencial em todos os lados, em todos os âmbitos da nossa vida. E como a comunicação ela faz parte da nossa vida, por que não fazer também parte da nossa vida espiritual ou da nossa vida maior, digamos assim? Então, é importante que nós tenhamos essa concepção.
E aqui nós estamos trazendo algumas companheiras aí do movimento espírita e que se empenham muito, né, no trabalho da divulgação da doutrina espírita, que é muito importante porque, como nós sabemos, ela é uma doutrina consoladora, ela traz um entendimento muito maior, né, muito amplo do Evangelho de Jesus. E o objetivo do Espiritismo é exatamente auxiliar a todos nós no alcance do nosso maior objetivo, que não é nada mais, nada menos do que nos tornarmos pessoas melhores, e sermos espíritos melhores. E que o futuro nós possamos tomar a nossa parte dentro da obra de Deus, né? Então, para começarmos a nossa live aqui, vamos chamar a nossa companheira Leca. Leca, se apresente aí, fala para nós o que você vem trazer para a gente. Boa noite a todos. É um prazer muito grande, né, podermos estar na página do Coromandel Espírita, que já está ficando famosa pelo conteúdo. Agradecendo o Irênio por ter encabeçado essa iniciativa e ter nos convidado. E dizer que é muito bacana, né, ter um espaço para que a gente possa falar de uma área que ainda traz alguns tabus, né, e é importante que a gente desmistifique isso aos poucos. Obrigada, Irene. Boa noite a todos. Bom, voltando aqui, mais uma outra companheira nossa, lá da União Espírita Mineira, que ela é parceira da Leca aí, né? Digamos que a Leca é o braço direito e ela é o braço esquerdo, que é a Deise. Fala para nós aí, Deise. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Irene. E contribuir, né, com o que a gente vem aprendendo aí nessa caminhada, né, da nossa responsabilidade aí na área de comunicação, buscando esse trabalho íntimo em nós, né, através do trabalho também para levar esse esclarecimento, esse consolo, desse aprendizado para o movimento espírita. Então, a gente vem trazer essa contribuição, igual vocês comentaram, e a gente tem essa intenção de trazer esse entendimento da desmistificação mesmo, né, de qual que é o nosso papel, qual que é a nossa importância aí, como comunicadores, aí, exemplo aí do que o Cristo já veio trazendo, do que o Kardec nos mostrou através da codificação dos espíritos, né? Então, nosso papel aí, junto com eles, como instrumentos, né? Obrigada. Obrigado, Deise. Bom, e agora vamos à nossa terceira convidada, que é a Juliana. Ela é lá de Manhuaçu, né? Fica mais perto do mar do que nós, né? Mas, então ela vem contribuir também com a gente aí um pouquinho da experiência dela nessa área da comunicação, né? Se apresenta aí para nós, Ju. Boa noite a todos. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o espaço, Irene, que vocês, né, estão abrindo para a gente poder dialogar sobre esse assunto. Quero agradecer também a Leca e a Deise, que deram, assim, fizeram esse convite para mim, e eu me sinto, assim, muito honrada de dividir a telinha aqui com vocês três. Para mim, 3 pessoas, assim, bem envolvidas no movimento. A Leca tem sido, eu brinco com ela, minha coaching. Já falei minha, porque atualmente eu estou na coordenação de uma comissão regional. A gente vai falar aqui durante a live, né, o que é comissão regional, e eu estou na Leste, e estou há pouco tempo, tem sido, assim, uma oportunidade incrível. Então, tá aqui, dialogando com vocês, trazendo um pouquinho da experiência que o nosso grupo lá está colocando, assim, em ação, né, vivenciando. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, tá? Estou à disposição aí para a gente conversar de todos os assuntos previstos da comunicação social espírita.
Obrigado, Ju. Bom, Leca, então a palavra agora é sua. Você vai fazer uma apresentação para nós aí, né, sobre a área de comunicação, né, para a gente começar explicando aí para o nosso público o que é comunicação social espírita, né? A palavra Isso, é sua. Irene. Obrigada. A gente vai tentar ser bem sucinto, né, bem rápido mesmo, para não ficar também entediante, que a gente sabe que domingo à noite ninguém está aqui querendo uma aula de 1 hora teórica, né? Mas ao conversarmos a respeito do conteúdo a trazer essa noite, analisamos e chegamos à conclusão que teríamos que mostrar o que realmente a área de comunicação social espírita ela faz, né? Então, em termos teóricos, a gente se baseia num documento, uma apostila da FEB que foi gerada e aprovada pelo CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, que nos dá diretrizes de trabalho. Então, dentro dessas diretrizes, tem os objetivos da área de comunicação social, que a gente vai começar a falar para vocês. Mas antes, eu queria deixar um trecho dessa apostila para a gente acompanhar juntos no próximo slide. Diz o seguinte: o papel da área de comunicação social espírita, em função de sua própria especificidade, destaca-se no processo de disseminação de ideias e conceitos doutrinários. Então, vou dar uma pausa aí, só para a gente ver essa última frase. Disseminação de ideias e conceitos doutrinários, né? Então, isso aí é o papel da comunicação. E ele continua, e sobretudo como agente de transformação. Então vejam, a proposta é que a gente possa usar desses recursos onde a gente dissemina conceitos doutrinários para que isso se torne agente de transformação de quê? De ideias que pode suscitar a mudança de sentimentos e atitudes. Então, vejam, não justifica eu fazer qualquer ação de comunicação dentro da doutrina espírita se não for com esse objetivo, de promover essa transformação moral da sociedade. Ou seja, não estamos aqui apenas para construir uma peça gráfica para divulgar uma palestra. Não. Claro que a gente faz isso, né? Mas não é só isso que fazemos. E é o que a gente quer mostrar para vocês hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre os objetivos da comunicação de uma forma bem rapidinha. Como primeiro objetivo, nós pegamos promover a formação do homem de bem à luz do Espiritismo. Todos esses objetivos estão dentro daquele documento que a gente comentou, tá? Quando a gente fala de homem de bem à luz do Espiritismo, a referência é no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. Depois, quem quiser acompanhar, né, essa leitura, vai esclarecer melhor o que seria esse homem de bem que Kardec tão bem nos traz. É convidar mesmo para que as pessoas tenham esse entendimento da fé raciocinada através do estudo, do amor, mas diretamente aquele amor no trabalho, né? Não aquele amor contemplativo. Ações que a gente faz internamente mesmo, trocando experiências, integração que a gente faz com outras áreas de trabalho do movimento espírita, tudo isso promove essa formação do homem de bem.
A gente também comunica ações de estudo e prática do espiritismo, né? Aí entra o cartaz da palestra que a gente comentou, materiais de apoio que a gente divulga. No site da União Espírita Mineira tem uma aba no menu de downloads, onde vocês podem acessar e pedir para filtrar, por exemplo, por apostilas. Vocês vão ver a quantidade de apostilas que a gente já disponibilizou para download, das diversas áreas de trabalho, da própria comunicação social, né? Isso faz parte também. A gente divulga campanhas, nós vamos mostrar para vocês essas campanhas que estão acontecendo atualmente. Temos também o objetivo de consolar, né, e de esclarecer, e não podia ser diferente. Se eu estou divulgando um conteúdo doutrinário evangélico, eu estou divulgando, mas eu estou com o objetivo de consolar algum coração, de esclarecer alguma mente. Eu tenho que ter esse foco. Eu não posso simplesmente divulgar por divulgar, né? Promover e incentivar a integração dentro do movimento espírita. E é onde a gente fala da troca de experiências, isso promove solidariedade entre os trabalhadores voluntários, promove também essa solidariedade em quem está recebendo esse material de divulgação, vamos colocar assim como o público, né, que está na ponta. E promove algo muito importante que a gente tem dentro do nosso trabalho de comunicação, que é a união e a unificação. São palavras parecidas, mas com significados diferentes, né? Quando a gente fala no movimento espírita sobre união, a gente está falando sobre a união dos espíritas. E unificação é a unificação do trabalho que esses espíritas desenvolvem. E aí, para que a gente não se delongue muito, mas esses 4 objetivos que eu vou falar rapidinho para vocês. Compartilhar informações para manter a união das instituições e seus trabalhos. Então, esse é o momento que a gente divulga ações das casas espíritas, né? Que a Casa Espírita X está promovendo essa semana. Vão ter 3 lives. Beleza, vamos fazer aqui um bannerzinho virtual, divulgar nas redes sociais, divulgar no WhatsApp. Precisamos mostrar isso para o público, para que eles venham assistir, caso seja do interesse deles o tema. Divulgar os princípios do Espiritismo. Isso meio que está implícito, né? Porque se eu realmente estou divulgando conteúdo doutrinário, estou divulgando Kardec, eu estou divulgando princípios do Espiritismo. Quando eu informo atividades do movimento espírita, eu estou divulgando ações que outras federativas fazem, os próprios CREs aqui em Minas Gerais, cada CRE, cada AME, cada casa espírita. Essa informação de atividades também é de competência nossa. E por fim, mas não assim, fechando, né, tudo que a gente faz, avaliar materiais, informações e referências utilizadas. E esse é um ponto que eu e Deise, a gente bate muito na tecla, e tem horas que eu tenho a impressão que eu sou chata, mas eu sou chata mesmo, porque é importantíssimo que a gente coloque isso para vocês sempre que a gente divulga qualquer trecho de livro, uma frase, eu preciso referenciar esse material. Eu não posso deixar de dizer de quem é aquela frase, mas eu tenho que fazer isso da forma correta. Não adianta eu pegar uma frase e colocar lá como autor Chico Xavier. Primeiro, que é bem provável que não seja do Chico. Ele apenas tenha sido um médium.
sem desmerecer a mediunidade dele, muito antes pelo contrário. Mas eu tenho que ser justa. Então eu preciso colocar Emmanuel / Chico Xavier. Mas isso também não é suficiente. Onde que está essa frase? Eu gostei muito, muito dessa frase, mas eu queria pegar o contexto dela. E aí? Eu preciso, então, colocar de que livro eu retirei aquela frase. E também o capítulo, senão a pessoa vai ter que ficar folheando o livro inteiro atrás daquele capítulo onde está aquela frase. Tá? Então, temos que ter esse cuidado. Seguindo adiante, acho que parou. Voltou. Aqui alguns modelos de materiais que a gente produziu dentro desses objetivos que a gente conversou, e nós vamos passar rapidinho para não ocupar demais o tempo. Ali são banners virtuais fazendo propaganda da mocidade aqui da União Espírita Mineira, foram vários, cada um de uma cor, com uma frase de um participante. Ao lado, um material de um projeto da área de infância e juventude, que a gente ajudou na divulgação. Vamos passar mais rapidinho? E aqui alguns banners virtuais que a gente costuma fazer e colocar nas redes sociais da União, com divulgação de livros. Temos também material de campanhas, né? Essa campanha aí, ela está acontecendo no ano de 2020, que é a campanha da APSE, a área de promoção social espírita, divulgando essa apostila de orientação que a FEB lançou. Então, quinzenalmente, a gente faz uma divulgação de um trecho ou um vídeo sobre essa apostila. Temos também uma divulgação semanal padronizada. Cada uma dessas publicações aí acontecem num dia da semana, segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia, com um trecho de livro e a tradução em Esperanto. No WhatsApp a gente ainda coloca o áudio da tradução. Isso aí, gente, nós pegamos, um modelo de como não devemos referenciar. Nós cortamos esse banner virtual para não identificar, né, de onde ele veio, porque não é nossa intenção apontar o dedo, mas mostrar para vocês como que é complicado quando eu não referencio da forma correta, né? Então, assim, só colocar quem é o autor não é suficiente. Eu preciso falar de onde eu tirei essa referência, tá? Aqui um print que nós tiramos de uma tela de um evento que a gente participou, do pessoal da Comissão Regional Sul, né? Vocês vejam que esse tempo de pandemia aqui que está proporcionando para a gente. Que maravilha, né? São os estudos online, e aí nós tivemos um estudo onde pudemos também falar um pouco da comunicação. E eu vou até pedir o Irênio que depois providencie um print para a gente dessa nossa, porque vamos incluir quando for falar de novo, né? E divulgar. Temos uma campanha que aconteceu em abril desse ano, que foi do Chico, e essa campanha teve um alcance muito grande. Hoje nós temos várias federativas. No total de 27 federativas, eu acredito que pelo menos 15 federativas estaduais aderiram a essa campanha. E vão divulgar até o fim do ano todos os banners que a gente divulgou. Eles estão disponíveis nas nossas redes sociais também. E esse é o trabalho do COFENG, né? Todos os CREs de Minas Gerais reunidos aí, os 28 CREs, vocês estão na Comissão Regional Triângulo, que é bem grande, e estão desenvolvendo um trabalho muito bacana. E assim, a grosso modo, a gente queria trazer isso para vocês, que são os objetivos da área de comunicação social espírita. E aí, Irene, a gente vai abrir para algum questionamento, algum comentário.
Aí, se vocês forem fazer pergunta, difícil é com a Deise, tá? Ai, Jesus. Acho que o microfone do Irene está fechado. Irene, nós não estamos te ouvindo. É porque Gente, estava a gente, fechado aqui. Bom, desculpa. Ao vivo é imagina. desse jeito mesmo. Não, mas a gente sempre esquece, né? E É, já, ao vivo é sempre assim, né? Sempre tem um detalhezinho, né? Uma janela que abre sem querer, um negócio desse jeito assim, sempre acontece. Mas eu estava falando aqui que a Juliana achou que ia escapar, né, Ju? Uai, Vai advogada também. Calma aí. Fica tranquilo. Bom, eu separei algumas perguntas aqui para gente orientar nosso bate-papo aí, né, para a gente continuar. Eu queria perguntar para vocês, como vocês percebem a comunicação social espírita nas casas espíritas? Né? Porque até agora a gente falou de federativa, de COFENG, de CRE, né, e tal. E como que isso é na casa espírita? Então, é muito interessante isso, porque essa apresentação que a Leca trouxe para nós nos nivela numa compreensão do gerenciamento como um todo, assim, né? No estado de Minas Gerais. Mas a gente sabe que as ações da comunicação em prática mesmo, elas se dão nas casas espíritas. As campanhas que a UEM promove, que a Leca mostrou, elas só têm o seu valor quando elas são difundidas, trabalhadas, né, disseminadas nas casas espíritas, assim como os eventos, os trabalhos que acontecem nas casas. Eu gostaria de, já tomando a fala aqui, Irene, de trazer aqui 2 pontos de vista, e eu acho que, assim, Leca, Deise e você, se quiserem complementar, acrescentar ou até me corrigir em algo, porque quando a gente fala de casa espírita, eu quero trazer 2 pontos de vista. Quando a gente olha a comunicação social com o olhar de um todo da casa. Então, a gente olha para uma casa, poxa, aquela casa tem palestras ativas, semanais, tem sempre um cartazinho da palestra, olha, traz um convidado de outra casa, de outra cidade. E aí a gente olha e vê que a casa espírita é funcional dentro do seu dia a dia. Mas quando a gente olha pelo olhar da comunicação, a gente ainda lida com situações que talvez sejam oportunidades para melhorar, como o imediatismo, o planejamento de véspera, é uma realidade. A gente se planejar, mês que vem a gente podia trazer alguém diferente para palestrar, e aí é daquela situação, né? De imediato a gente se organiza, planeja, e mais do que nunca, né? Assim, olhando do olhar da comunicação, já foi falado antes, não é só o cartaz, né? Tem todo um contexto, um embasamento. Mas olhando o momento de agora, nós nunca fomos assim, a comunicação dentro da casa espírita nunca foi tão solicitada. E aí a gente vê como ela é solta dentro das casas, porque não é um departamento, não é um grupo, é sempre assim. Vou falar vulgarmente, é o cara do som, é o fulano que entende de computador, ele que sabe, né, como é que formata, como é que faz a arte, ele que sabe ligar os fios aqui do computador na apresentação. Então, é uma pessoa avulsa, né, que está sempre lá à disposição. E eu acredito que é um convite, né, assim, essa grande demanda que a pandemia gerou para as casas espíritas movimentarem a sua área de comunicação, eu acho que é um convite para a gente, talvez, estruturar isso dentro da casa, colocar, sempre é bom trabalhar de dupla ou de trio, 2, 3 pessoas, porque não sobrecarrega o trabalhador, colocar como uma função de trabalhador mesmo da casa, né? Igual a gente, dentro da casa, todos nós, assim, que frequentamos uma casa espírita, nós atuamos em diversas funções, ora palestrante, ora trabalhamos no atendimento fraterno, mediúnica, e trabalhador de comunicação também. Eu queria também trazer outro questionamento aqui, que eu vejo que as casas espíritas que conseguem ter um sucesso, porque, gente, isso não é regra, né? Tem casas espíritas que têm uma organização bacana, que conseguem fazer seu planejamento, às vezes, semestral, até anual do evento.
você pode ter certeza, elas têm muito apoio da AME, né? A AME é um grande suporte para as casas espíritas também, aonde os trabalhadores, né, de uma casa espírita e de outra, através da AME, conseguem auxiliar esse movimento espírita mais regionalizado, né? Mas, bom, é isso, gente. Eu acredito que seja isso. Acho que sempre é um convite para a gente melhorar, né? Sempre se pode melhorar, né, Juliana? Porque a gente vê que as coisas acontecem. Quantas lives, quantos trabalhos aí no Facebook, YouTube, as plataformas, a gente vê crescente, né? Com essa questão da gente ter que se organizar virtualmente. Mas tem toda uma estrutura que tem que ser, assim, né? Organizada. Bom, com essa colocação sua, Juliana, a gente pode entender uma coisa. Primeiro, obviamente a gente não está querendo aqui falar que a área de comunicação social espírita, dentro da casa espírita, tem que ser alguma coisa profissional. Digamos assim, né? Que seja, tem que ser um profissional, ou isso, aquilo outro. Mas fazendo um link entre essa sua fala e o que foi colocado por nós, pela Deise e pela Leca aí no início, a gente percebe que a importância das pessoas procurarem sempre estar melhorando o seu trabalho, né? Melhorando a sua atividade, né? A sua atuação dentro daquilo que ele propõe fazer dentro da casa espírita, né? E diante disso, eu queria saber com vocês o seguinte: aquela casa, e a casa espírita que não tem uma área de formação, uma área formada, né, estabelecida de comunicação social. Aí que tem o cara do som, o cara do que faz o folheto, o cara que que monta né, lá o cartaz, que monta o mural. Como é que isso acontece? Eles têm alguma saída para poder fazer alguma coisa mais organizada? Sim. De alguma forma, né, Irene, eles toda casa, igual a Juliana colocou, ela faz uma comunicação de algum modo, só não está estruturada, os nomes não são dados, né, assim, não estão determinadas as funções de uma forma estruturada e uniformizada. O que a gente percebe é que a gente tem que, a partir do momento que existe a casa e existe um público interno, e existe uma comunicação ali dentro daquele público interno, e existe também um público externo, alguma comunicação já está sendo feita ali. Então, a gente precisa de preocupar qual que é a responsabilidade do conteúdo das mensagens e das atividades que a gente está exercendo dentro daquela casa, e o que eu estou plantando no coração das pessoas que estão frequentando ali com a gente. Então, aí já começa essa responsabilidade, né, a partir do momento do comunicar, né, através de uma palestra, através da organização de eventos, através desses trabalhadores que vão fazer essa comunicação aí. E o que precisa é fazer uma estruturação. Então, tem a pessoa do som, tem a pessoa que vai fazer mídia, vai fazer cartaz, tem aquela que está acompanhando uma caixa de sugestão, aquela que está abrindo uma palestra, né? Então, todos esses são trabalhadores da área de comunicação. Tem algumas casas que pode ter a biblioteca, por exemplo, vinculada à área de comunicação, né? Então, para ela desenvolver um trabalho melhor, precisa de ter uma organização desses trabalhadores para que flua de uma forma mais unida, de que tenha uma união aí e uma organização mesmo para recepcionar aqueles que estão vindo buscar esclarecimento e consolo com a área de comunicação. Eu percebo, então, que aí tem um desafio. Uhum. Tem um desafio nessa colocação toda, e que a gente tem que realmente perceber essa importância da área de comunicação, né? A importância disso, não só pelo fato, porque comunicar não é simplesmente você apresentar uma peça gráfica, não é simplesmente você montar um mural de qualquer forma, não é você simplesmente ir lá e colocar uma frase desconexa, né? Existe todo um contexto, né?
uma necessidade de você de ter base, de ter uma coesão nisso aí. Então, eu queria saber o seguinte, como que uma casa espírita pequena, que às vezes tem uma pessoa só que faz tudo, que acontece muito, a gente sabe que tem muitos casos disso, como é que uma casa espírita pequena, ela pode estruturar uma área de comunicação? Eu acho que isso é um desafio, né? Como que a gente poderia fazer isso? O primeiro passo seria criar um regimento interno, porque, principalmente, se ela é uma pessoa só, né? Ela está desenvolvendo um trabalho, né, junto com outras áreas da casa espírita, e se a gente pensar assim, mas isso é algo administrativo, não tem nada a ver com a comunicação, mas se a gente pensar, e se essa pessoa precisa de mudar, precisa de desligar do trabalho por algum motivo, como é que vai ficar o andamento? E quem chegar? Por onde que ele vai começar? Então, o primeiro passo aí, sendo uma pessoa ou mais, é criar o regimento, onde que descreva qual que é o objetivo da área, qual que é a justificativa, por que essa área existe, qual que é o objetivo dela, qual que é a intenção, né? Se a gente buscar aí os objetivos que foram descritos aí inicialmente, estruturando esse papel e essa importância da comunicação, quais as atividades que ela desenvolve, né? Então, quer dizer, é fazer isso que a Juliana falou, fazer um documento mesmo, que a pessoa siga, e tudo que ela fizer, ela vai estar embasada nesse documento. E se amanhã ela se desligar por algum motivo, os outros vão poder dar continuidade. Então, esse seria, assim, o primeiro passo para estruturar essa área. Se um segundo passo seria ver quantas pessoas existem para trabalhar. Então, é uma só? Como é que ela vai se estruturar dentro de tudo que a casa demanda? Porque a gente sabe que tem muita coisa para se fazer em comunicação. Se nós somos aí disseminadores, né, nosso papel é disseminadores do espiritismo, né, com o público que frequenta e depois projetando externamente, como que fica isso? Se eu consigo trabalhar sozinho, então é estruturar essa forma de trabalho. Se não, o ideal é sempre que, igual foi falado, trabalhar em dupla, né, em trio, assim como Jesus trouxe para a gente no Evangelho. E então fazer uma captação de trabalhadores aí, né? Igual tem a pessoa do som, tem a pessoa da biblioteca. Então, quais são, de alguma forma, essas pessoas que fazem comunicação dentro da casa? Vamos unir essas pessoas, vamos fazer uma reunião, né? E criar esse regimento interno juntas, né, se for possível, e aí começa a estruturar os trabalhadores. Então, aquele que está trabalhando informalmente, é convidá-lo a ter um trabalho mais fixo, mais próximo, né, do que está sendo feito. E ali olhar qual que é o tempo que cada um pode dedicar, né, ver quais as habilidades que a pessoa tem, quais que ela pode desenvolver. Então, estruturar em termos de equipe. Posteriormente, se não tem essa equipe, buscar essa captação e, posteriormente, ver qual que é a principal necessidade da minha casa espírita, ou do meu CRE, ou da minha ANA. E aí, embasado nisso, eu vou começar a comunicar. Né? Então, eu tenho a minha comunicação interna e eu tenho também aquela externa. Né? E aí, eu começo a estruturar essa forma de comunicação. Então, por onde eu começo? E uma coisa, a gente não quer... a gente deve começar do pequeno para o maior. Né? Então, eu vou fazendo aos poucos. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um mural, por exemplo, né? Que a gente considera que é um meio de comunicação chave dentro da casa espírita. Né? E o mural também não é só colocar o mural e colocar um papel lá fixado. Ele tem um planejamento. Ele é uma das mídias mais eficientes dentro da casa espírita, né? E ele precisa de uma atenção, um planejamento. Quando ele é bem feito, ele se torna atrativo ali, né? E é uma mídia que é barata, não fica caro. Uma atenção que tem que ter com ele é a atualização, porque as notícias se perdem rápido ali. Né? Então, estruturar essas informações internamente, e eu vou fazer, por exemplo, eu desejo fazer uma comunicação mais ampla. Vou criar uma rede social. Tem quem cuide dessa rede social? Tem quem faça essa manutenção constantemente nela? Então, eu preciso de pensar em tudo isso antes de pensar em implementar um outro canal,
né? Então, quais são os recursos que eu tenho, quais são os equipamentos que eu tenho, materiais que eu tenho, para depois eu ir criando quais meios de comunicação que eu vou utilizar, né? Então, a partir daí, você vai estruturando. Então, a gente começa... Hoje eu consigo fazer uma rede social, ela está bem estruturada, ela tem uma rotina de trabalho, né? Aí eu parto para uma segunda rede social. Aí eu estruturei a segunda. Aí depois eu vou e parto, por exemplo, para um site. Então, isso tudo você vai fazendo aos poucos, né? E a gente tem que entender que a gente está fazendo essa comunicação não só ela não é só comunicar por comunicar, igual a gente falou aqui. Ela precisa de criar, essa mensagem precisa de criar algo no coração das pessoas. É tocar o coração das pessoas. Então, quando eu vou fazer uma comunicação que tem um design, por exemplo, ele precisa de ter uma utilidade. Qual que é a utilidade que eu estou levando com aquele design? Com um cartaz, dentro da rede social, dentro do meu mural? Né? Que tipo de desejo eu estou criando ali? O que eu estou querendo despertar? Então, a intenção é sempre levar algo que seja positivo para as pessoas, aquilo que vai atrair, do ponto de vista de beleza, de utilidade e de fundamentação. Né? Está fundamentado no Evangelho e na doutrina. Né? E uma outra, algo que é muito importante, é que que haja uma reunião dessa área de comunicação, para a gente criar, que seja uma vez por semana, para a gente poder criar laços entre a equipe, né? A gente ter um entendimento do trabalho, distribuir as tarefas, ver as dúvidas, ver as pendências, né? Igual nesse momento que a gente está em isolamento, né? A gente sempre reúne uma vez por semana, a gente manteve as reuniões que a gente já tinha e faz ela online, né? E fora isso, criar grupos de WhatsApp também, criar o grupo de WhatsApp da equipe, para que ela possa ali fazer as discussões, aquilo que seja mais imediato, para ir conversando ao longo da semana, e também participar de grupos de WhatsApp de CRE, de AME, para ver quais campanhas a gente pode estar trazendo para dentro da nossa casa, né? Fazendo essa força maior aí do movimento espírita, junto ao movimento federativo, para a gente unir as forças aí, para levar esse consolo, esse esclarecimento, estimular o estudo, né, que é o nosso papel aí. Não, beleza, Deise. Realmente, é um desafio, mas não é nada impossível. Uma coisa que nós temos que entender, e que eu acho que é importante todos nós termos em mente, é que em nenhuma tarefa, seja ela qual for, dentro ou fora da casa espírita, ninguém vai ser eterno nessa tarefa. Né? E ninguém também tem condição de tocar um trabalho sozinho. Então, obviamente, quando eu falei que é uma pessoa só, lógico, num tempo, pode até ser que a pessoa consiga fazer isso sozinho, mas ele não vai conseguir manter isso, né, por um longo tempo. Então, nós temos que perceber que realmente nós temos que ter um trabalho em equipe, né? Tem que se realmente buscar mãos, né, para auxiliar. Uhum. Agora, uma coisa que a gente tem percebido, né, e realmente esse momento do distanciamento social que você colocou aí, Deise, tem feito uma revolução na forma de nós agirmos e pensarmos. Então, até o nosso amigo Borginho aqui trouxe uma pergunta, e ela vem bem a calhar com o próximo assunto da nossa live, né? Ele fez essa pergunta aí para nós. Ó. A comunicação pelas redes sociais não terá um papel muito importante nesse novo normal? No retorno das reuniões presenciais nas casas espíritas? Então, o que vocês acham disso? Como que vai ser isso? O que a comunicação tem auxiliado nesse momento? E o que vocês acham que vai ficar e o que não vai ficar? É difícil a gente ter essa resposta, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Borginho, abraço, querido. Borginho está aí à frente do CRE, né, Irene? Isso. Dando duro também.
A gente acredita que muita coisa que está acontecendo hoje veio para ficar, né? Estamos adquirindo hábitos e esses hábitos, disciplinadamente, vão virar algo bem corriqueiro. Primeiro que a gente sabe, pelo entendimento que temos da doutrina, que nada é por acaso. Então, se o orbe está passando pelo que está passando, tem um motivo, estamos sendo guiados, não podemos nos esquecer nunca disso. E vejam, uma coisa que antes era hiper complicado para alguns, que é mexer com a tecnologia, hoje já começa a ser algo um pouco menos complicado. E veio para ficar assim. Acreditamos que quando retornarmos ao novo normal, como o Borginho disse, algumas casas com certeza vão manter alguma reunião online. Eles vão ofertar isso ao público. Por quê? Nós estamos conseguindo chegar até pessoas que estavam sem condição de ir presencialmente para a casa espírita. Tínhamos pessoas com mobilidade reduzida, pessoas idosas, pessoas que não conseguiam fazer o trânsito do trabalho para a casa espírita a tempo, tinha que acabar indo para casa mesmo. E a gente sabe, a própria pessoa com mobilidade reduzida e a pessoa com deficiência, ela tem uma dificuldade muito grande de ir até a casa espírita. A locomoção em si já é um dificultador, né? E poucas casas espíritas estão preparadas para receber essa demanda. Quando a gente fala em acessibilidade, não é simplesmente colocar uma rampa para uma cadeira de roda subir. Eu tenho N outras deficiências que precisam ser amparadas também, né? Então, esse é um público que com certeza vai continuar fazendo uso dessas reuniões online. E voltando na pergunta do Borginho, sim, a rede social ela já tinha esse papel de divulgar atividades presenciais das casas espíritas, e acredito que com a pandemia, o advento da pandemia aí, as pessoas começaram a fazer mais uso das redes sociais, né? E elas vão continuar fazendo uso. Então, nós da comunicação precisamos aproveitar e colocarmos conteúdo de valor, não só divulgando tarefa, divulgando reunião, palestra, mas também levando algo para consolo. Quando a gente cria uma rede social, a gente vê até muitas casas falando assim, nossa, mas a gente só tem Facebook, a gente não tem Instagram. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem uma única rede social e conseguirem alimentar essa rede social com frequência e com conteúdo bacana, de peso, é o suficiente. Quando tiver pessoas capacitadas de controlar essa rede social e aparecer uma outra, criem uma segunda rede social. Mas é preferível ter uma só de qualidade do que ter 2, 3 e não conseguir alimentar, né? A gente vê isso muito. Outra coisa que temos observado nesse período e que eu acho que vai voltar a fazer parte do nosso ritmo de vida vão ser os áudios, né? Os podcasts voltaram à tona, as pessoas conseguem trabalhar, quando é um trabalho manual, ouvindo palestras, não precisa estar na frente do computador vendo. Nas cidades do interior de Minas, é muito comum ter também o recurso de rádio,
E o rádio ele tem um alcance gigante, mais do que a gente consegue imaginar. Então, assim, que isso tudo perdure. E como foi colocado aí no chat agora, né? Primeiro moral espírita, depois tecnologia. E é exatamente isso. A gente precisa entender que a tecnologia é uma ferramenta, é uma forma que a gente tem. Do mesmo jeito que o mural é uma ferramenta dentro da casa espírita, é como se fosse o espelho da casa espírita. A tecnologia, a rede social, o YouTube, o site, são ferramentas de divulgação e de preferência com conteúdo doutrinário evangélico que possa servir de acalento, de consolo para aqueles corações que se achegam nele, né? Não sei se respondeu, Irênio. Respondeu sim, Lé. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre, né, sobre as funções da comunicação, né? Aquela parte onde tem a parte midiática, evangelizadora, integradora. Fala só um pouquinho sobre isso para nós. Isso é pegadinha do Irênio, hein, gente? Ele Não não estava falou no que ia perguntar assim. roteiro, não estava no roteiro, mas eu sei que vocês têm isso na ponta da língua. Então, a comunicação, ela possui 3 funções, que são essas que o Irene falou, né? A função integradora, que faz justamente esse papel de integrar as outras áreas de trabalho, de integrar as comunicações das várias regiões, de integrar os corações. Temos o papel também midiático, que é justamente esse da divulgação, de fazer acontecer, fazer aparecer, de anunciar. Esse seria o papel midiático. E aqui a gente está falando a grosso modo, que só essas 3 funções dariam 3 horas de estudo aí para a gente, com tranquilidade. E temos a função evangelizadora, que para mim é o ponto culminante da área de comunicação, que é a função de levar adiante o conteúdo doutrinário. Se não conseguirmos exercer essa função evangelizadora, então essa área de comunicação está com um baita problema, né? O ideal é que a gente consiga exercer as 3 funções ao mesmo tempo. Nós temos como exemplo aí vários comunicadores de peso que conseguiram fazer as 3 coisas, né? Citando um bem pertinho da gente, foi Chico. Chico foi um comunicador por excelência. Ele exerceu a função integradora muito bem, afinal de contas, ele deixou o mundo dos espíritos muito pertinho do mundo aqui dos encarnados, né? Ele fez essa integração com maestria. Ele teve a função midiática. Haja vista a quantidade de livros que temos. E não só isso, ele deixou muita fita cassete gravada, muita mensagem, muita carta psicografada que acalmou muitos corações e fez a função evangelizadora como ninguém, né? Através não só das mensagens psicografadas, mas das próprias falas que ele tinha e a conduta dele enquanto homem, não só enquanto espírita, mas enquanto homem. Para mim, ele foi assim um grande modelo que passou por aqui, pelas Minas Gerais, e se comunicou muito bem. Muito bem. Então, vamos concluindo aqui, para a gente indo para os nossos finalmente, né? É interessante uma coisa que a gente até estava conversando antes de começar a live, né? Que sempre tem um bate-papo antes, né? A gente estava comentando sobre a questão se o Kardec fosse contemporâneo nosso, né? Como que seria, né? Como seria a comunicação, né? Como que ele se integraria nesse contexto hoje nosso, da tecnologia e de tudo mais. E aí a gente entra no último ponto da nossa conversa aqui, que é esse
esse foco hoje da área de comunicação de trabalhar em rede. Fala para nós um pouco aí, né, vocês, e principalmente a Juliana, que fez um trabalho legal aí esses dias agora, né, até nos presenteou com essa fala no dia da nossa reunião, na nossa reunião lá. Então, fala para nós aí. Você volta com a projeção para a gente, Irene, por favor? Aqui você não pede, manda. Quem me dera, meu filho. Gente, essa questão do trabalho em rede, ela é muito interessante. E mais interessante é a gente, quando a gente dá o primeiro passo, perceber que ela se constrói, ela tem, assim, quase que vida própria. Por quê? Porque quando a gente coloca trabalhadores envolvidos, dedicados nesse trabalho em rede, a gente vê ele acontecendo na frente dos olhos, sabe? E é muito gratificante. Aí, se puder passar o slide, Nino, que eu tenho, assim, trouxe aqui algumas imagens, só para organizar, assim, uma linha de raciocínio, é muito breve. Então, quando a gente fala em trabalho em rede, é muito interessante a gente, assim, nos ambientalizarmos, nos posicionarmos na estrutura. Então, hoje, eu venho falar do trabalho em rede, que a Comissão Regional Leste vem exercendo, mas para isso a gente tem que parar e olhar onde a comissão está inserida. Ela está inserida especificamente, né, os trabalhadores desse grupo estão inseridos na área de comunicação social espírita, e essa área, né, essa demanda, ela só acontece, né, foi criada e acontece por causa do trabalho do COFENG dentro da UEM. Então, a gente está dentro desse ambiente e a gente percebe que muitas orientações que a UEM e a COFENG nos passam, ou até práticas que existem na UEM e na COFENG, especificamente na CSE, elas são possíveis de serem replicadas nessa conjuntura de comissão regional, né? É possível de ser replicado, por exemplo, também em núcleos menores, né? Igual eu falei, as AMES, igual eu falei nas casas espíritas. Então, é muito bacana a gente entender que isso não é um processo de hierarquização, mas é com isso que a gente vai poder colaborar em rede, né? Tanto que as iniciativas da Comissão Regional Leste, elas foram iniciativas que foram, assim, não receberam uma demanda direta da UEM, né? Foi iniciativa do grupo, mas sim, a gente costuma sempre dialogar, sempre repassar os produtos, os materiais, né? Particularmente eu converso muito com a Leca, com a Deise, e aí eu acho que isso é muito importante, porque aí a gente vem trazer a questão da unificação. Quando a gente tem esse diálogo aberto e ativo, aí a gente tem essa unificação funcionando também. Pode passar, por favor, Irene. E aí, lá, só para apresentar para vocês, a Comissão Regional Leste, ela tem, assim, a abrangência de todos esses CREs. Cada um desse CRE tem uma coordenação e tem trabalhadores que também, junto com a coordenação, né, do CRE, fazem parte da Comissão Regional Leste. E pode passar de novo, por favor. E aí, eu trouxe, assim, só um print, bem assim, nem dá muita visibilidade, que esse foi o primeiro passo. Então, o que acontece? A Comissão Regional Leste se organizou, né? Organizou a sua coordenação, então, no momento, eu estou como coordenadora, e aí, dialogando com o grupo, sempre, assim, todos nós sempre dando espaço de fala aberta no grupo. Nós temos um grupo, né, separado de WhatsApp, e aí no grupo sempre foi colocado, alguém tem alguma proposta, alguém tem alguma ideia, vamos elaborar alguma coisa, e aí algumas ideias começaram a surgir, e nós começamos a nos organizar para a execução delas. E a primeira ideia que surgiu foi da gente fazer um formulário, um questionário, né? Então, a gente usaria o Google Forms mesmo, né? O formulário com a intenção do quê? Da gente entender como é que está sendo o uso da internet para acesso de conteúdo espírita. Então, nós gostaríamos de saber tudo. Desde que, assim, qual rede social a pessoa tem mais preferência de acessar, se ela gosta de postar,
se ela gosta de conteúdos que interagem ou só conteúdo que assiste, qual tema ela quer ouvir mais, quer ouvir mais sobre mediunidade, quer ouvir mais sobre evangelização infanto-juvenil, e a gente fez uma série de perguntas relacionadas a isso. Só que antes, até mesmo do formulário ficar concluído, nós fizemos isso aí, esse documento que chama Planejamento Estratégico. E é nele que nós conseguimos compreender o trabalho em rede funcionando. No planejamento estratégico, ele vai dar toda a diretriz, toda a base para a gente executar o projeto, qualquer que seja ele. E isso é uma proposta de trabalho muito interessante, que ela não se limita só na comunicação. Né? Tecnicamente falando, a gente pode aplicar isso para qualquer outro projeto dentro das áreas, dentro da casa espírita. Então, aqui a gente tem uma estrutura básica de apresentação, justificativo, objetivos, mas a gente também faz questão de colocar um item de embasamento doutrinário, evangélico, onde a gente busca referência nas obras básicas, principalmente de Kardec, e na demais literatura que tem espírita, para nos embasar o porquê daquele trabalho, qual o motivo. E é impressionante, Irênio, a gente sempre encontra assuntos similares, assuntos que justifiquem, trechos, né, é impressionante, que nos dão suporte para compreender, igual a Leca falou antes, que o projeto não é só um projeto técnico, de alcance de quantitativo, mas principalmente a questão evangelizadora, né? Então, assim, esse projeto do formulário específico, nós gostaríamos de ter ele como uma leitura, um feedback, né, de todos os espíritas e não espíritas que acessam conteúdos, assim, na internet, e a gente entender quais produtos nós podemos fomentar para que isso seja atendido, né, as preferências, o querer, as reais necessidades, né, e, assim, é muito interessante as respostas que nós tivemos. E também nesse documento, só para finalizar, a gente coloca um cronograma, uma divisão de tarefas. Aí todo mundo no grupo tem o seu nome, ao lado tem a sua tarefa, né? Então isso é muito bacana. Isso estrutura o grupo, nivela todos, né? E isso aí é usado, esse método, não inventamos. Esse método é usado pela UEM, pelo COFENG, através da CSE, que é a Leca coordena, a Deise. Então, essa proposta de trabalho, eu particularmente aprendi com elas, né? E aquilo que a gente falou, estamos nesse momento, nessa função. Qualquer um que chegar aqui no meio do caminho e pegar o planejamento estratégico vai entender certinho o que foi construído, o que está fazendo, qual é o próximo passo. E esse é um documento que nós não finalizamos. Nós vamos, até a conclusão do projeto, nós vamos sempre acrescentando, porque agora, vou explicar mais para frente, nós estamos entrando em outra etapa do formulário. Pode passar, por favor, que aí eu... Olha, então foi o seguinte, nós primeiro nós ficamos uma média de 1 mês elaborando, e aí começamos primeiro pelo planejamento estratégico, e aí conciliando com a estruturação do formulário e do banner. Então esse é o bannerzinho que a gente fez para veicular junto com o link do formulário e um texto convidativo. E o nome do projeto chama Espiritismo Online. E aí nós fizemos questão de colocar todas essas logos que vocês estão vendo, que por mais que sejam, eu faço questão de falar isso, para a gente compreender o que é o trabalho em rede e como é a origem dele. Então, assim, mesmo que foi uma ideia, iniciativa ímpar, né, particular da Comissão Regional Leste, ela só existe por causa daquele primeiro slide, por causa da área de comunicação social espírita, por causa da UEM-COFENG. Então, é isso que a gente tem que compreender, né? E eu vou até falar mais, respeitar, né? Pode passar o próximo, por favor? Que aí, olha, esse aí é o cabeçalho do nosso formulário. Ele teve 7 sessões, cada sessão de 1, 2, 3 perguntas no máximo, e nós conseguimos um alcance de 226 respostas. Por quê? Nós, no primeiro momento, nós decidimos veicular ele somente na Comissão Regional Leste. Nós gostaríamos de ter essa leitura da regional, mas finalizando a tabulação, que é a fase que nós estamos, nós vamos disponibilizar toda a estrutura do projeto para qualquer outra comissão que quiser replicar,
assim, dando todo o apoio, orientação e até mesmo disponibilizar o produto mesmo, né? Pode passar de novo, por favor. Aí está uma leiturazinha da fase que nós estamos. Então, nós estamos agora tabulando as respostas e fazendo uma compilação da compreensão que nós podemos ter. Então, isso a gente pretende... Isso aí é um esboço, tá? Não é um produto final, ele ainda está em fase de edição e formatação, mas vai gerar um relatório, vai gerar um documento para nortear o propósito desse formulário. E assim, sabe, Irênio, Leca e Deise, é uma oportunidade de crescimento pessoal, em primeiro lugar, muito grande trabalhar dessa forma. Porque a gente vê as coisas acontecendo. Então, essa estrutura organizacional, né, do planejamento estratégico, do passo a passo, as reuniões semanais, igual a Deise falou, ela faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que pode, é muita disciplina, é uma rigidez, mas não é. É o mínimo para a gente conseguir, né, alcançar o objetivo. E assim, o formulário ele nos surpreendeu bastante, né? Algumas particularidades. Ainda estamos analisando, mas assim, preferências, demandas de resposta, faixa etária que prevaleceu. Então, assim que a gente tiver tudo isso prontinho, a gente vai liberar essas informações. Pode passar mais um, fazendo favor? Eu acho que já é a última. E aí, o que acontece? Eu juntei isso aqui, né? Essas observações particulares minhas, principais características para o sucesso de um trabalho em rede. Eu queria destacar a palavra sucesso. Eu coloquei ela não como aquele sucesso de glória, visibilidade, de perfeição, mas o sucesso de alcançar o objetivo, né? De você conseguir concluir, né? Conseguir fazer as coisas acontecerem, porque a ação em si da comunicação social espírita, igual a gente tem falado, ainda vem muito no imediatismo, né? Essa fala minha ainda prevalece. E aí, com essas características, é uma boa oportunidade para a gente trabalhar com mais tempo, com mais cautela, e aí aplicar mais qualidade em tudo que a gente for fazer. Então, assim, comunicação e integração. Então, um grupo que esteja desenvolvendo um projeto de comunicação, ele tem que se comunicar. É redundante, mas é isso. Diariamente um feedback, diariamente uma conversa no grupo, alterou algo no documento, porque assim, aquele planejamento estratégico, a gente coloca ele no Drive e ele fica para todos colaborarem, todos o grupo tem acesso para ir lá e acrescentar, né? Então, assim, dá um feedback, olha, alterei o material, colaborei com aquilo, né? E a integração é isso, quando a gente dá oportunidade para todos do grupo terem espaço de ação, né? E aí a gente vê que características do indivíduo somam-se nas características do outro e isso colabora para um produto, né, que a gente espera. Reuniões periódicas. As reuniões periódicas, às vezes tem reuniões que sobrecarregam de pauta, tem reuniões que é uma pauta, mas tem que reunir, tem que alinhar, tem que nivelar. Nessa semana, assim, por exemplo, reúne-se na semana, atualiza as demandas, isso faz toda a diferença também. Na Leste, a gente tem praticamente reunido uma vez por semana, porque a gente tem gerado algumas metas e a gente procura atender elas no prazo, então a reunião tem sido assim. Estruturação e composição dos projetos realizados em equipe. Aí vem o planejamento estratégico, né? A ideia veio de um colega do grupo, a partir do momento que ele vai para o planejamento estratégico, a ideia do grupo e é construída em equipe, né? E aí também, divisão das ações e tarefas. Não sobrecarrega nenhum nem outro, possibilita a colaboração de todos. Então, a divisão, muitas vezes, ela é por iniciativa do trabalhador, ora ela é convidada, fulano, gostaria de fazer essa etapa, e aí vai. E, por fim, pontualidade e compromisso na execução. Nós só conseguimos colocar esse formulário, disponibilizar o link para preenchimento, ficou 15 dias no ar, concluir ele por causa disso, da pontualidade e compromisso que todos esse grupo da Leste tiveram. E levando isso como um trabalho sério mesmo, sabe? E particularmente, para concluir a minha fala,
O Grupo da Leste é assim. São pessoas que, em sua totalidade, têm uma característica de serem proativas, de serem dedicadas e que levam o trabalho a sério. E isso faz toda a diferença. E até aqueles que talvez não tenham tanto essa vibe, acaba sendo, assim, contagiado. E é uma coisa boa, sabe? Que a gente vê crescimento. Bom, foi isso que eu me preparei para trazer aqui. Não sei se a Leca, a Deise querem acrescentar alguma coisa em relação a isso, por favor. Mas, assim, está sendo, assim, um trabalho, assim, diferenciado e muito satisfatório de poder fazer. Eu acho que... Acho que o tempo até já passou, né, Irene? Uai, vocês têm que me falar, que eu começo a falar aqui, sem ideia para falar. Quem me conhece. Não, mas essas coisas acontecem mesmo. Sempre a gente tem uma gordurinha aí para poder queimar, né? Obrigada, Irene. O que acontece é que a gente tem que entender que toda essa estrutura que a gente coloca aqui, que a gente fala, CRE, COFENG, União Espírita, tudo isso, ela é uma estrutura que existe por causa da casa espírita, por causa do movimento espírita em si, né, e do espiritismo. Às vezes as pessoas ficam falando assim, mas o que tem a ver com o CRE? Né? Na verdade, o CRE só existe por causa da casa espírita. Né? Todos nós aqui fazemos parte de alguma casa espírita, né? Todos nós somos ligados a uma casa espírita. Só que nós percebemos a importância dessa união, dessa unificação do trabalho e damos um pouco mais, dedicamos um pouco do nosso tempo, né, uma parte do nosso tempo, nesse projeto, nessa proposta, que é importantíssima porque, como a Leca colocou aqui antes aí, todo mundo entendeu bem, eu acho, a importância de nós darmos a característica real do Espiritismo, que o Espiritismo seja o que ele é de verdade. E eu acho que essa é a grande proposta que a comunicação social espírita traz na sua bagagem, nela em si, de levar o espiritismo na sua realidade, de como ele é, né? Na realidade, como Kardec nos trouxe a codificação, como Chico deixou bem claro nas suas obras, né? E na sua função principal, que é tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, em virtude do entendimento claro do Evangelho de Jesus. Essa é a proposta. E eu acho que essa é a proposta de todo centro espírita que abre a porta e coloca o nome centro espírita, né? Ou casa espírita, né? na sua fachada. Então, essa é a nossa proposta. Eu quero aqui agradecer, né, a presença da Deise, da Leca, da Juliana, e colocar aqui, né, para todos os que estão ouvindo e que estão nos assistindo, que nós estamos à disposição. Né? Eu, pelo menos, me coloco, eu tenho certeza que eu falo em nome de todos, do CRE, né, e da UEM, do COFENG. Nós estamos à disposição das casas espíritas e das AMES das nossas regiões para estar auxiliando nesse momento, nesse sentido, em dar uma qualidade melhor para as comunicações, em auxiliar na preparação das pessoas que trabalham e que lidam com nessa área, de talvez ajudar numa formatação de uma área de comunicação, ou mesmo auxiliar em alguma pessoa que tenha necessidade de capacitação em alguma ferramenta, em alguma coisa, porque esse que é o nosso objetivo. Né? Nós estamos aqui para servir, como Jesus, e como Chico, e como
muitos outros aí deixaram bem claro que é a proposta, né? Então, podem, né, eu já aqui me despeço e deixo a palavra para vocês também, né, darem seu boa noite, e já agradeço de antemão a todos. Eu começo, então. Eu quero dar boa noite a todos. E vai falar mais alguma coisa? A gente vai encerrar mesmo, né? Então tá bom. É porque eu vou deixar a palavra de honra para as mestres, né? A Deise e a Leca. Imagina como elas ficam. Mas é assim, mais uma vez agradecer, desejar boa noite para todos. É uma oportunidade assim única. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo isso. Às vezes trazendo assuntos muito técnicos, mas a gente sabe que na intenção, eu estou vivenciando isso, que é a intenção mesmo de melhorar, igual o Irene falou, igual nós falamos. E é isso, gente. Quem ainda não começou a estruturar, mexer com isso, se sente envolvido na comunicação, procura, né? Eu acho que o Irene falou, essa organização que a gente tem em Minas Gerais, ela é muito redondinha. Procura o CRE, uma AME, e aí você vai ter o amparo necessário. Muito obrigada, viu, gente? Bom, eu agradeço também a todos a oportunidade de estar aqui. E aqui foi só uma pincelada, né, desse trabalho da comunicação. Ele é muito mais amplo e a gente precisa de mergulhar mesmo nesse entendimento, nesse estudo. E que realmente a gente só está nesse trabalho em função do trabalho das casas espíritas. Então a gente se coloca à disposição, né, para qualquer esclarecimento que vocês precisarem. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. E agradecer também, porque assim, cada vez que a gente tem a oportunidade de explicar, né, que a área de comunicação ela é muito mais do que simplesmente fazer um panfleto, um cartaz, não desmerecendo o panfleto e o cartaz, mas o papel principal não é propaganda, digamos assim, mas é esclarecer, né, é levar o consolo, é fazer a caridade que Jesus tanto nos ensinou por meio de ações de divulgação, né? Não é proselitismo, como diz Emmanuel, não é tentar convencer ninguém a ser espírita, mas é levar a mensagem do espiritismo e do evangelho, objetivando sempre essa transformação moral de cada um de nós. O nosso maior comunicador é Jesus, não tem como fugir disso. Ele soube comunicar de forma assim primorosa, né? É o nosso exemplo para tudo e dentro da nossa área também. Estamos, graças a Deus, bem estruturados, sim, e precisando de muitos trabalhadores, né? Hoje em dia a falta de tempo é constante para todo mundo, e com isso os trabalhadores estão ficando muito escassos. Então fica o apelo aí também para vocês de procurar as áreas de comunicação, seja da Casa Espírita, das alianças municipais ou dos conselhos regionais, em busca de trabalho. Isso não vai faltar, mas nunca, né? E obrigada, viu, Irênio, pela oportunidade, foi um prazer muito grande, gostei demais, agradecendo o Borginho também, que abriu esse canal aí de comunicação pra gente. Valeu, pessoal. Gente, obrigado de novo. E para encerrar aqui, eu vou deixar aqui uma musiquinha para ir, né, para encerrar com a vibração legal. E aí eu agradeço já, né, e peço a todos aí, e agradeço a todos, né, que nos assistiram, e uma boa noite para todos, tá? Obrigado, viu, gente?